a minha palavra nesta manhã é o diferencial que te coloca no futuro. O seu diferencial te coloca no futuro. E para isso eu quero ler Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Fala para a pessoa do teu lado, se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Amém? Nós somos muito vidrados em promessas, né? Nós queremos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. E muitos de nós mudaram de vida porque ouviram e entenderam que precisavam ser diferentes do que algumas pessoas que o cercavam. E esse diferencial nós chamamos de aceitar Jesus e ter uma vida com Jesus. A minha vida foi diferente do que a vida dos meus avós. A minha vida foi diferente até um certo ponto do que da vida dos meus pais. A minha vida, a minha conduta é diferente. A minha vida é diferente de alguns primos, alguns tios, alguns amigos que eu tinha, mas eu entendi que eu precisava ser diferente. E às vezes nós, por sermos diferentes, a gente perde muito amigo, né? A gente deixa de ser chamado às vezes para aniversário, a gente deixa de ser chamado para certas reuniões onde... Mas nós somos diferentes. Nós somos chamados para ser diferentes. E você precisa entender que esse diferencial, mesmo você estando aqui, já te coloca no futuro. O seu diferencial que você vive hoje já te coloca no futuro, que é viver na presença de Deus. Porque tudo que você está fazendo na sua vida é formar o alicerce para aquilo que Deus quer colocar, para aquilo que Deus quer construir na tua vida. Então não tenha medo de ser diferente. Porque muitas vezes nas crises é que o nosso diferencial vai fazer uma redundância, vai fazer toda a diferença. O diferencial nosso vai fazer toda a diferença nas nossas crises. Porque tem crise que vem sobre a nossa vida, e se nós não estivéssemos em Jesus, nós iríamos desesperar. Nós iríamos desistir. Iríamos entrar em pânico, travar, fazer... e não iríamos andar, não iríamos ter um movimento para sairmos desta crise. Ficaríamos talvez presos nesta crise. Mas o diferencial na nossa vida é Jesus. E nós precisamos sempre, todo dia, manter a motivação certa. Porque muitas vezes nós fazemos a coisa certa com a motivação errada. Eu posso vir para o culto, mas só para encontrar amigos. Eu posso vir para o culto só para tomar o chá que está lá fora. A minha motivação principal tem que ser vir para este lugar para prestar o meu culto para Deus. Essa tem que ser a minha maior motivação. Eu tenho que entrar aqui e falar, e estar com o espírito preparado e pedir para Deus, Deus, fala comigo hoje. Fala comigo hoje. Esse versículo é muito forte para mim. Se quiseres e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Qual que é a parte que você mais foca nesse versículo?
Qual que é a parte que você mais... Seja sincero. Você esquece as 2 primeiras palavras. Não é mesmo? A gente não esquece, muitas vezes, das 2 primeiras palavras, e a gente foca, comereis o bem desta terra. Nós queremos comer o bem desta terra. E nós vamos comer, mas existe uma condição. Existe uma condição. E se você for ler Isaías 1, ele é um versículo totalmente isolado. Ele é um versículo que ele está lá no meio. E, te falar a verdade, esse é o melhor versículo neste capítulo. Por quê? Porque dentro deste versículo, deste capítulo, existe muita ira e muita exortação de Deus para o povo dele naquele momento. Coloca para mim aí o menino da mídia aí. Isaías 11, 1. 11, quer dizer, 11, 11. Misericórdia. Vou ler aqui no telão. De quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que vieis a pisar nos meus átrios? Não continues a trazer ofertas vãs e incenso. E o incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já não são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Aqui está falando de um povo que pegou o capítulo 1 de Levíticos, onde o povo recebe toda o esquema de como fazer sacrifícios para Deus. E eles vinham fazendo tudo, e faziam exageradamente, porém, sem entender e sem... faziam só por fazer. Era tanta coisa que eles lançavam na presença de Deus, que Deus viu que eles estavam fazendo no automático. Eles estavam fazendo por obrigação, e não porque queriam, não porque obedeciam a Deus, eles faziam mais por causa de permutar ou de barganhar com Deus. E nós temos que prestar muita atenção nisso. Muitas vezes nós estamos tendo uma vida cristã onde nós fazemos no automático e fazemos por obrigação. Quando nós fazemos no automático, não damos valor muitas vezes para o que estamos fazendo. E Deus não quer isso. Deus quer que você entenda, Deus quer que você faça porque você quer e porque você o ama. Quando você faz porque você entende o que está fazendo e faz porque quer,
e obedece da maneira correta, com as motivações certas, Deus sim se agrada. Por menor que seja a obra que você faça, se você aplicar esses princípios, Deus vai se agradar. Porque muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas, queremos ser notados, nós queremos muitas vezes ter o aplauso, a batidinha nas costas. Nossa, se arrebentou, nossa, que legal. Mas às vezes aquele momento que você fez foi no automático e não foi algo que você queria estar fazendo. Você fez porque era obrigação sua fazer. Não sirva a Deus por obrigação. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Deus não quer que você se obrigue a servi-lo. Deus quer que você entenda que quando você o servir, você tem tudo. E se você servir por obrigação, você simplesmente está falando para Deus: eu estou fazendo porque eu tenho medo, eu estou fazendo porque se eu não fizer, o que vão falar de mim? Se eu não fizer, o que vai acontecer com toda a construção, com toda a história que eu já fiz? O seu diferencial te coloca no futuro. Queira obedecer a Deus. Queira obedecer a Deus. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você quer obedecer a Deus? Sabe, nas crises, muitas vezes, Deus faz brotar o diferente na nossa vida. Porque enquanto tudo está bem, enquanto tudo vai bem, nós estamos indo no automático. Mas, quando alguém cai doente, o que nós fazemos? A gente vai para a oração, a gente pede ajuda para todo mundo que está ao nosso redor. A gente começa a pensar: por que eu não gastei mais tempo com aquela pessoa? Por que eu não dediquei mais tempo a estar tomando um café da manhã? Por que eu não gastei mais tempo lavando uma calçada, limpando o quintal? É nas crises que Deus vai tirar de dentro de nós, muitas vezes, coisas que estão atrapalhando na nossa caminhada, coisas que estão pesando na nossa caminhada e não estão nos afastando uns dos outros. Se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Deus não chamou ninguém para acumular tesouros. Deus chamou pessoas para terem comunhão umas com as outras. Deus não chamou ninguém para construir império, mas Deus chamou pessoas para construir vidas que o amem verdadeiramente. Então a minha motivação não pode ser uma motivação de construir um império, mas a minha motivação tem que ser construir o reino para o meu Deus. Quando eu coloco isso e entendo isso, eu faço porque eu quero. E quando eu quero, não é pesado obedecer, não é mesmo? Quando eu quero, não é pesado obedecer, porque eu sei que a minha obediência vai gerar bons frutos na minha vida. Muitas vezes nós obedecemos porque temos medo do castigo. É que nem um filho, quando você fala para ele assim, não sobe no sofá, e ele continua subindo, aí você vai lá dar uma palmadinha nele, ele para de subir no sofá.
Mas ele não sobe no sofá, ele não para de subir no sofá porque ele não quer. Ele não sobe no sofá por causa da punição que ele recebeu. É isso que eu creio que Deus quer falar com você nesta manhã. Você tem que servir a Deus porque você quer e o ama. Não com medo da punição, não com medo de ficar fora da promessa. Se você não obedecer, você vai ficar fora da promessa. Mas que não seja a motivação, porque quando você vive e serve desta maneira, tudo fica pesado. De novo igreja? O pastor chamou de novo para ir lá na igreja, arrumar as coisas lá. O pastor chamou de novo para vir limpar o quintal aqui. Eu e a Jo ontem limpamos o quintal aqui. Descobrimos uma coisa. Se nada der certo na nossa vida, e a gente for limpar 2 jardins por dia, nós vamos tirar no mínimo R$300. Que eu acho que vale uns R$300, uns R$200 que nós fez ontem aí. Mas nós tivemos um momento tão especial, de saber que Deus cuida de todas as coisas, e é um privilégio para nós podermos servir ao Senhor porque nós queremos, não porque é obrigação. Você tem que servir a sua casa não porque é uma obrigação. Você tem que fazer comida não porque é uma obrigação. Você tem que fazer comida porque você ama quem vai comer daquela comida. Porque se você faz por obrigação, com certeza você vai salgar. Com certeza você não vai ficar, porque eu acho que a comida sente quando ela é feita com amor, não é? Você precisa entender que o seu relacionamento vai bem quando você quer estar naquele relacionamento e você quer trabalhar para que aquele relacionamento vá bem. Comereis o bem desta terra. A aprovação de Deus, meu irmão, minha irmã, é viver para Ele. Você quer ser aprovado por Deus? Você não precisa ser um cara que vai ter milhões de visualizações. Você precisa só querer obedecer. Você precisa só querer servir ao Senhor. Para você ser aprovado por Deus, você precisa entender que você precisa querer amar o Senhor, não ser obrigado a amar ao Senhor. Porque obrigado ninguém ama. Por um tempo você pode até disfarçar, mas vai chegar uma hora que você vai demonstrar nas suas atitudes que você não gosta daquela pessoa, que você não quer estar com aquela pessoa. Então não se obrigue a amar alguém, mas busque amar com sinceridade, busque amar de todo o teu coração. E nós precisamos ser aprovado, eu preciso buscar essa aprovação de Deus. Como eu busco? Servindo a Ele. Como diz em 1 Coríntios 11:1, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Todas as vezes que a gente vê Jesus fazendo alguma coisa, Ele não fazia por obrigação, Ele fazia porque Ele amava a pessoa a quem Ele estava servindo. Todas as vezes que Jesus fez algo, não foi porque era obrigação dele fazer, ele fazia porque ele amava o Pai. Ele amava a Deus, ele obedecia então às ordens de Deus, ele obedecia o que o Pai pedia para ele fazer. E Jesus, todas as vezes que ele teve um encontro, como eu preguei domingo passado, quando ele teve um encontro com uma pessoa, a vida daquela pessoa foi transformada.
Muitas vezes nós não temos a vida transformada porque nossos encontros com Jesus não estão acontecendo. Nós encaramos a nossa oração como uma obrigação. Nós encaramos a leitura da palavra como uma obrigação, e não é obrigação. Você tem que amar orar, você tem que amar ler a palavra, meu irmão. Você precisa amar ler a palavra. Nós tivemos sexta-feira uma formatura de bem-casados aqui. E muitos casais vêm fazer o bem-casados como uma obrigação. Eu vou porque o pastor me pediu. Eu vou porque o meu amigo me pediu. Eu vou porque minha mulher quer. Ainda bem que é obrigado, porque senão não teria transformação. Mas quando entra e vê o que a palavra está gerando na vida dele, o que a palavra faz no casamento dele, ele começa a amar o curso, ele começa a amar, a aprender o que é bom para o casamento dele. E durante o curso, a mente dele é transformada. Durante a nossa vida é assim. Nós precisamos entender que a palavra, ela não é uma obrigação, ela é um privilégio de recebermos a revelação desta palavra para a nossa vida. Porque muitos leem, mas não entendem. E nós temos o privilégio de ler e entender a palavra. Então ame a palavra, meu irmão. Ame a palavra. Os teus sonhos, queridos, determinam onde você investe a tua energia. Qual que é o teu sonho? O que você tem buscado? Você pode buscar casa, você pode buscar carro, você pode buscar riqueza, mas, meu irmão, se você quer ser bem-sucedido na tua vida e não ter crises existenciais, você precisa ter o sonho de conhecer a Deus de todo o teu coração. Porque quando você entende isso e você busca conhecer ao Senhor com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, as outras coisas vão ser acrescentadas, como diz em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender que nós não somos mais deste mundo. A nossa identidade espiritual já é uma identidade celestial. Essa hora que se fala amém. A sua identidade já não é mais terrena. Sua identidade espiritual, a sua identidade espiritual já é celestial, você já é filho de Deus. E se você obedecer, se você quiser obedecer, você vai morar no céu com Jesus. Cuidado. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, e essa palavra não nos transforma, a gente só ouviu essa palavra. E quando nós só ouvimos a palavra, o que acontece? Ela endurece o nosso coração. Quando eu só ouço a palavra, não obedeço e não vivo essa palavra, o meu coração fica endurecido. Por quê? Ela não fez o efeito que ela necessitava, que necessita ser feito na nossa vida. Quando eu ouço a palavra, ela precisa gerar transformação. Porque se ela não gerar transformação na minha vida, é só mais uma palavra. É só mais um monte de letras que vai vir para a minha vida e não vai gerar transformação. E aí você ouve a palavra, e é só mais uma meditação, é só mais um livro que você está lendo. Você tem que ler a palavra de Deus e entender que é Deus falando com você.
A Bíblia cita algumas vezes que quando os sacerdotes iam ler a palavra, eles lavavam a mão. Ou quando eles iam escrever, eles lavavam a mão, escrevia, lavava de novo. Por quê? Porque eles tinham muito temor da palavra de Deus. Porque esta palavra, ela é vida, ela transforma. Ouça bem isso. A verdade que não te limpa, te condena. A verdade que não te limpa, te condena. A palavra de Deus, ela vem ao teu encontro, e se não houver mudança, você vai ficar preso naquele momento. Porque Deus falou naquele momento, muda a sua maneira de se comportar, muda a sua maneira de fazer isso, muda a sua maneira de fazer aquilo. Mas se você não mudar, você vai ficar preso àquela situação. Deu para entender? A palavra, a verdade que não te limpa, te condena. Se quiseres e obedecerdes, você precisa querer. Você não é obrigado, mas você precisa querer a transformação de Deus na tua vida. Você precisa buscar a transformação na tua vida. Você precisa ressuscitar sonhos. Porque às vezes nós temos sonhos e achamos que é do nosso coração, é da nossa mente, mas tudo que vem na tua mente vem de Deus. Tudo que Deus coloca na tua vida vem de Deus. E nós precisamos entender e ter planos para que os sonhos de Deus para a nossa vida se transformem em realidade. Para que os sonhos da nossa vida se transformem em benefício das pessoas que estão ao nosso redor. O sonho que você tem está vivo, está forte, vai beneficiar pessoas, ou simplesmente é algo, um desejo? Porque se não beneficia pessoas, não é sonho, é desejo. É desejo, eu desejo ter um iate para mim ir para dentro do mar, ficar lá um tempão ouvindo louvor. É um desejo. Agora, quando você muda a perspectiva e fala assim, eu vou ter um iate para pregar a palavra de Deus, que exemplo mais esquisito, né? Agora foi um exemplo de rico. Mas o seu sonho vai beneficiar quem? A sua vida vai beneficiar quem? Um sábio certa vez falou duas coisas muito importantes sobre sonhos. A primeira, que o sonho ele tem memória e tem imaginação. A memória é para lembrar dos erros, para que você não fique retido no seu sonho e fala assim, eu errei lá atrás, então vou desistir desse sonho. Não deu certo o que eu queria fazer, então eu vou desistir desse sonho. Mas quando você tem um sonho que vai beneficiar as pessoas que estão ao teu redor, às vezes, quando não deu certo, você descobriu que você precisa insistir mais. Porque não é o sonho que não deu certo, é você que não estava pronto para receber o sonho que Deus quer derramar na tua vida. E como eu tenho pregado para você, Deus não derrama bênção na vida de quem não está preparado para receber. Para quem não está preparado para dar a glória para Ele. Para quem não está preparado para abençoar pessoas. Então, a imaginação é para criar coisas que você vai te remeter para o futuro. Imagine
o lugar onde você está, como vai abençoar pessoas. Se eu tivesse entrado neste lugar e tivesse olhado para as dificuldades, hoje você não estaria sentado aqui. Se você começa a namorar alguém, e na primeira decepção você olha para ele e fala assim, não era isso que eu imaginava, larga para lá, você nunca vai ter uma pessoa para conviver com você. Se você larga os seus relacionamentos pelas decepções que você tem com as pessoas, você nunca vai ser tratado na sua vida, porque Deus usa pessoas para tratar a nós. É isso que nós precisamos entender. Você não tem que ficar irado com a pessoa. Você tem que perguntar, o que eu preciso aprender com este relacionamento? Porque quando nós encontramos pessoas que concordam com a gente vai continuar naquela toadinha, né? Você vai continuar na sua vida normal. Mas quando você encontra alguém que bate de frente, eu tenho 2 grilos falantes lá em casa. Eu tenho a Jo e tenho a Rafaela. Elas corrigem tudo meus textos. De vez em quando eu coloco um texto no Instagram e a Rafaela, eu acho que ela tem um negócio no celular dela, papai postou. E aí ela olha e fala assim, pai, corrige tal coisa. E eu fico assim, meu Deus do céu, deixa eu ser simples. Mas não é ser simples. Você pode ser simples, mas você tem que ser correto. E nós temos um sério problema em sermos confrontados, não é? Ninguém gosta de ser confrontado. Por quê? O confronto exige mudança. E aí que você tem que entender esse versículo. Se quiseres e obedecerdes. Confronto não tem que ser para você se levantar e se transformar num leão e falar assim, quem é ele para falar de mim, comigo assim? O povo de Deus aqui tinha uma opção. Ou voltavam a fazer as coisas porque amavam a Deus e queriam, ou seriam tirados da geração, seriam eliminados. Eu não quero ser eliminado. Eu não quero estar fora da vontade de Deus. Eu não quero viver a minha vida e chegar no fim da minha vida e falar assim, nossa, eu não construí nada para Deus. Eu passei a minha vida procurando a minha satisfação, mas hoje eu ainda estou insatisfeito. Infelizmente, você não entendeu que quando você satisfazer a Deus, aí sim você vai estar satisfeito. Quando você tiver uma vida buscando agradar a Deus, aí sim você vai estar satisfeito. Quando você quiser obedecer, aí sim você vai comer o bem desta terra. Porque você vai aprender a agradecer as pequenas coisas. Nós queremos agradecer muitas vezes as grandes coisas. Oh Deus, eu te agradeço porque eu pude trocar de carro. Oh Deus, eu te agradeço porque eu pude comprar uma casa. Oh Deus, eu te agradeço porque eu pude fazer uma viagem. Mas a gente poucas vezes agradece pelo café da manhã que nós podemos tomar. A gente poucas vezes agradece pelo almoço que a gente teve. Poucas vezes a gente agradece por poder passear com a esposa, passear com o marido, passear com o filho, estar com os filhos num lugar. Hoje eu agradeço porque eu posso estar com meu neto em alguns lugares. Se você quiser e obedecer, e a Bíblia diz assim, em tudo dai. Muitas vezes nós estamos em tudo dando
desgraça. Em tudo estamos reclamando. Eu fui tirar sangue quinta-feira. Não precisa nem perguntar se eu gosto de tirar sangue. Eu odeio tirar sangue. Eu já chego lá e falo assim, ó, posso não assistir? A moça fala assim, não tem problema, não precisa assistir. Ela fala assim, você não gosta de sangue? Eu falo, do meu não, dos outros tanto faz. Eu cheguei na entrada do laboratório, e aí a moça falou assim, bom dia. Eu falei, bom dia, mas estaria melhor se eu não precisasse tirar sangue. Eu falei, isso é coisa de pastor falar? Aí ela falou assim, o senhor tem que ficar contente porque o senhor tira de vez em quando, tem gente que vem aqui todo dia. Foi isso que eu fiz, falei, ai, essa doeu. Como é que você tem encarado as crises que estão vindo para a sua vida? Você encara como um tempo para você aprender? Ou você tem já no seu coração aquela predisposição de falar assim, Deus não me ama. Deus não cuida de mim. É lógico que você não vai pautar as suas atitudes em quem está pior que você. Coração grato é de quem entendeu e quer obedecer a Deus. Um coração agradecido é um coração que entendeu que Deus tem uma missão e tem sonhos para cumprir na sua vida. Você só precisa fazer as coisas certas com a motivação certa. Você não tem que fazer as coisas porque você é obrigado a fazer. Você tem que querer fazer. E quando você quer fazer, você descarrega um caminhão de cimento dando risada. Mas quando você não quer fazer, até lavar a louça para você é um peso. Quando você não quer fazer, até sair para almoçar com a sua família é um peso. Quando você não quer fazer, até sacar o seu salário, ou até olhar o extrato do seu banco é um peso, porque você fala assim, vou ter que olhar só para pagar a conta. Mude a perspectiva da sua maneira de visualizar. Quando você parar para ver, você vai ver que existe mais coisas que vão te abençoar, mais coisas que estão colaborando para que você cresça, do que coisas para te destruir, coisas para te desmotivar. A nossa mente, muitas vezes, foca no que te traz tristeza. E muitas vezes você teve 9 coisas que trouxeram alegria. E aí você teve uma coisa que saiu fora do lugar. E o seu dia vai ser tido como um dia ruim por causa de uma coisa. Tua designação decide quem vai ser seu adversário. O que você se designou a fazer, o que você quer fazer, vai decidir se você vai guerrear com as pessoas que estão dentro da tua casa ou se você vai guerrear com o mundo espiritual. A sua designação vai te motivar a servir a Deus ou a ficar reclamando do momento que você está vivendo.
A sua designação vai determinar em qual demônio que vai tentar te atacar. Se você está decidido a edificar a sua casa, pode ter certeza que o inimigo não vai te dar moleza, não. Ele vai levantar pessoas dentro da tua casa, muitas vezes para te desanimar. Muitas vezes você decide construir algo e você nunca teve problema naquela área. Mas o inferno, parece que quando você decide, não, eu vou ter um momento de ler a palavra de Deus. Às vezes você senta para ler um livro e você lê 5, 10, 15 páginas e não te dá sono. Agora, quando você senta para ler a palavra de Deus, no primeiro versículo parece que vem um sono, que você tomou um Rivotril, um vidrinho inteiro. É porque você está sendo construído para o reino. Você está levando o seu espírito a ser alimentado pela palavra de Deus. E o mundo espiritual não vai querer que o seu espírito seja alimentado pela palavra. Porque é a palavra que vai realmente dar direcionamento e motivação para a sua vida. O teu adversário é quem decide a sua promoção. Você consegue falar isso? O meu adversário é quem vai decidir a minha promoção. Você entendeu isso?